A paz do Senhor Jesus, que é o pastor Cláudio que nos fala, pastor da Igreja Metodista Wesleyana em São João de Meriti. Sejam bem-vindos às aulas do Discipulado 2020. Depois estamos vivendo, na verdade, essa pandemia aí, mas crendo que nada acontece por um acaso, Deus está no controle de tudo, e se você está ao alcance da nossa voz, é graças à estratégia de Deus, né? Porque se não fosse assim, talvez nós não estaremos gravando essas aulas do discipulado, de forma que irá até facilitar aos nossos alunos que, devido ao trabalho, devido às circunstâncias, não têm conseguido chegar aos domingos pela manhã na classe do discipulado da EBD, e você vai ter um material à sua disposição para que você possa estudar e juntos tirar as dúvidas. Como eu tenho falado, o discipulado ele é a base de tudo, né? Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 28, ide fazer discípulos. Então todos nós devemos nos tornar discípulos de Cristo. Para tanto, nós precisamos entender o que é ser um discípulo, o que significa a palavra discipulado. Essa aula inaugural, ela está baseada no livro A Grande Omissão, do autor Dallas Willard, cujo tema é as dramáticas consequências de ser cristãos sem se tornar discípulo. Nós vamos ver que não é possível ser um cristão sem antes ter se tornado um discípulo de Cristo. Então as aulas serão aproximadamente 22 aulas, não lições, tem mais de 22 lições, mas aproximadamente 22 aulas, e nós estaremos gravando aula após aula. Apenas nessa primeira aula, nós estaremos fazendo a aula inaugural e a primeira aula do discipulado. Então, baseado nesse livro, ele nos traz um exemplo bem claro acerca daquilo que nós temos vivido nessa sociedade pós-moderna, onde ser evangélico é uma moda, onde as pessoas se dizem evangélicas, como eu me lembro algum tempo atrás eu dizia que era católico, mas não praticava nada sobre o catolicismo. Então virou uma moda as pessoas falarem que são evangélicas, mas de fato nunca conheceram a Cristo. Jesus vai dizer lá em João capítulo 3 que é necessário nascer de novo. Sem um novo nascimento, jamais nos tornaremos discípulos de Cristo. Até diremos que somos, mas nunca seremos de fato. Então imagine você que seu vizinho compra um carro possante, e você conclui que depois de alguns problemas com o carro dele, só vive na garagem, só vive, se transforma no mecânico, você passa a concluir que ele fez um mau negócio. Aquele carro adquirido não foi um bom carro, ele deveria ter escolhido uma outra marca ou até mesmo um outro carro. Mas se você descobrisse que esse seu vizinho, de vez em quando, ele mistura água na gasolina para poder andar mais, Então, se você descobrisse isso, você acabaria não culpando o carro que não está funcionando nas condições adequadas. Até porque o errado está o seu vizinho, o nosso vizinho, que está fazendo o carro funcionar em condições que não são impostas pelo fabricante. Sem dúvida nenhuma, você iria aconselhar o seu vizinho a passar a usar o combustível apropriado. Seria até bem possível que depois de alguns ajustes o carro voltasse a funcionar bem, fazendo uma comparação grosseira, com o discípulo, com o cristão aqui, ou com o evangélico, muitos têm vindo para o evangelho, têm levantado as mãos nas nossas igrejas para Jesus, mas não têm colocado em prática os ensinamentos do Cristo. Ora, se eu digo que sou cristão, que sou um discípulo, que sou o evangélico,
e não coloco em prática os ensinamentos, o conteúdo dado através do Evangelho, através da Bíblia Sagrada, né? Como eu vou querer culpar a Cristo, ou como eu vou querer culpar a Deus, se eu mesmo estou fazendo aquilo que eu quero? Na verdade, o discípulo não faz aquilo que ele quer, o discípulo faz aquilo que o seu mestre quer, né? Esse homem, esse proprietário desse veículo, ele não pode fazer, ele não pode simplesmente, se meu carro funciona com álcool e gás, e gasolina, eu não posso simplesmente querer colocar água e achar só porque eu quero que o meu veículo tem que funcionar com água, ele deve andar, deve funcionar da forma apropriada. Assim é a nossa vida, né? Nós não podemos fazer tudo do nosso jeito e querer que Deus, né, ou que as coisas aconteçam da forma que Deus quer. Ora, é exatamente se você fizer uma massa de um bolo, né, se tem toda a receita lá que deve ser seguida, ora, nós iremos só encontrar o resultado desejado se nós colocarmos tudo na medida certa. É assim na nossa vida cristã. Nós, como discípulos, devemos aprender, né? É muito bom ter o conteúdo, né? Estarei passando para vocês o conteúdo da Bíblia Sagrada, né? A base da nossa vida cristã, mas nós temos que colocar em prática, mas não da forma que nós queremos, não do meu jeito, não do seu jeito, mas exatamente como a Bíblia nos ensina. Se queremos, né, ter uma transformação genuína da nossa vida, do nosso caráter, das nossas atitudes, nós precisamos colocar em prática aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. A palavra discípulo, ela significa aluno, aprendiz ou mesmo iniciante. O discípulo de Jesus, ele não cessa de crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme descrito lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A palavra cristão no original grego, ela significa pequeno Cristo. Logo, um cristão é um imitador do Cristo e segue suas pisadas. Ou seja, toda a trajetória do cristão será semelhante à trajetória do Cristo. Ou seja, a sua vida, os exemplos deixados por ele, as atitudes realizadas por ele, as suas palavras, a obediência às palavras do Cristo, até mesmo a nossa morte, ou a morte do Cristo, e a ressurreição. Ora, se nós seguirmos as pisadas do Cristo, se nós seguirmos os exemplos do Cristo, se nós seguirmos as atitudes, as palavras, sermos obedientes até a morte, ou seja, se perseverarmos até o fim, pode ter certeza, absoluta certeza, que assim como Ele ressuscitou, como Ele ressurgiu ao terceiro dia, nós iremos ressurgir também. Ou seja, assim como Ele ressuscitou no terceiro dia com o corpo glorificado, nós ressurgiremos também com o corpo glorificado, segundo as Escrituras. Para tanto, nós precisamos, em primeiro lugar, nos tornarmos discípulos desse Cristo, discípulos do Mestre. A aula 1 retrata sobre a Bíblia Sagrada. A nossa intenção não é falar tudo sobre a Bíblia Sagrada, mas algo panorâmico, relacionado sobre as Escrituras Sagradas. Eu volto a dizer a você, volto a enfatizar sobre a sua vida, que para que nós venhamos a compreender tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós precisamos do Mestre dos Mestres, que é o Espírito Santo de Deus. Sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós iremos ficar simplesmente na superficialidade da letra, né? Nós não conseguiremos nos aprofundar na revelação, na essência da inspiração da revelação bíblica. Para tanto, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada, né, em piedade, em obediência, em temor, sobretudo pedindo a ajuda do Espírito Santo para que Ele nos traga a inspiração, a revelação, da mesma forma como Ele usou os profetas para trazer a revelação para a humanidade. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que o homem, ele não consegue compreender a revelação bíblica. Somente
aqueles que são espirituais. O homem carnal, ele não vai conseguir compreender, né? Muitas pessoas aí conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas conhecem na sua superficialidade. Deus só revela os seus segredos aos seus filhos. Somente aqueles que tiverem o professor Espírito Santo, o mestre Espírito Santo, como seu mestre, como seu guia, é que conseguirá entender a profundidade da revelação bíblica. Então, eu oriento a você, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não se rendeu aos pés do Cristo, faça agora mesmo, renda-se aos pés do Cristo, para que a partir desse momento, as aulas, né, desse discipulado possa fazer sentido para você, né? Talvez você já seja cristão há tanto tempo e você está tendo a oportunidade de voltar às origens ou voltar ao discipulado, né? E eu não ouso dizer, tem pessoas que estão há anos na Bíblia, ou seja, há anos na igreja, já leram a Bíblia várias vezes, mas ainda não se tornaram discípulos de Cristo, ainda não nasceram de novo, ainda não praticaram a Bíblia Sagrada. O meu maior desafio como pastor é formar discípulos. É a ordem dada pelo Mestre. Ordem dada é para ser cumprida. E não adianta nada, depois dessas aproximadamente 22 aulas, se você não colocar em prática, eu não conseguirei cumprir a minha missão. Você precisa colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender a partir de hoje. Então, aula 1, Bíblia Sagrada. Como primeiro tópico, eu quero falar para você sobre a inspiração divina. A Bíblia Sagrada, ele é um compêndio de 66 livros, é uma biblioteca divina, onde trazem aqui todas as revelações, né? A revelação da história do nosso passado, do nosso presente e como será o nosso futuro. Aliás, o Deus Criador, o Deus revelador da Bíblia, Ele está no domínio, está no controle de todas as coisas. Ele domina tudo e absolutamente nada da história aconteceu sem o seu controle, sem a sua ordem, sem a sua vontade. Tudo acontece debaixo do domínio divino. Na verdade, o ser humano ele se perde por não obedecer, por não praticar os seus ensinamentos. Então, a inspiração divina, conforme descrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21, está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma dela, provém de particular elucidação, ou seja, não provém de mente humana, meramente humana, né? Porque nunca, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens separados, vocacionados, falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o mestre dos mestres, o Consolador, o Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, usou homens, inspirou homens para trazer a mensagem divina. Não significa que Deus, ele anulou a mentalidade ou a razão desses homens. Cerca de aproximadamente 40 escritores, e Deus vai usar pessoas cultas e pessoas incultas em cada época, as épocas, né, das mais diferenciadas, aproximadamente por um período de 16 séculos. E seria impossível algo humano, né, conseguir trazer uma revelação de coisas que iriam acontecer no futuro, até porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, o Espírito Santo ele traz uma inspiração ao ser humano para que Deus pudesse se relacionar, trazer uma mensagem divina a nós, seres humanos. Paulo vai dizer na segunda carta, capítulo 2, segunda carta a Timóteo, na verdade, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Bíblia Sagrada, ela não foi de vontade humana, né? Ela foi inspirada, ela foi revelada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, a inspiração, ela é totalmente divina. Como eu falei, embora Deus não vai anular o caráter, a sabedoria, o conhecimento do profeta, ou seja, aquele que está recebendo a mensagem do Senhor. A revelação, o que é a revelação? É a ação de Deus pela qual Ele dá a conhecer coisas desconhecidas, o que o homem por si só não poderia saber. Volto a dizer, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. E na Bíblia está revelada tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. Já estão aqui reveladas na Bíblia Sagrada. Então isso não poderia ser, não tem como ser algo meramente humano, do raciocínio, do psique, da mentalidade humana, racional e totalmente limitada. A perfeita harmonia da Bíblia. A Bíblia há 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de aproximadamente 16 séculos. Homens que, na maior parte dos casos, não se conheceram. Viveram em lugares distantes de 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais. Devido a estas circunstâncias, em muitos casos, os autores nada sabiam o que havia sido escrito, onde muitas vezes um escritor iniciava um assunto e séculos depois, somente séculos depois, um outro completava aquele mesmo assunto, com tanta riqueza de detalhes, que somente um livro vindo de Deus podia ser assim. Uma obra humana em tais circunstâncias seria uma Babel indecifrável. Eu costumo brincar com meus alunos do discipulado. Por exemplo, se eu pegasse a classe, botasse toda a classe para fora da sala e deixasse somente um aluno lá, e eu vou falar apenas um versículo da Bíblia, e eu vou passar esse versículo da Bíblia para um aluno, e depois vai entrar sequencialmente os demais alunos, e esse aluno, qual passeia o versículo bíblico, vai ter que passar em gênero, número e grau exatamente aquilo que eu passei para ele. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Se eu fosse chamar toda a classe, um a um, e esse discípulo tivesse que passar exatamente, somente esse versículo, quando eu chegasse lá, numa classe de 30, 40 alunos, quando eu chegasse no último, o versículo certamente já estaria distorcido. Então, mesmo em cerca, como nós vimos, de aproximadamente 16 séculos, a Bíblia ela foi passada exatamente sem se perder a mensagem, o cerne, genuinamente, é uma mensagem genuinamente divina. O cumprimento das profecias, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gálatas capítulo 3, versículo 16, Jeremias capítulo 31, versículos 15 e Mateus capítulo 2, do versículo 16 ao 18, nos falam sobre o Salvador, sobre o Messias, e exatamente como revelado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o nascido de uma mulher, da geração daquela mulher, na verdade da serpente, a geração do maligno, crucificaram o Messias, que veio também da descendência de uma mulher. E exatamente como foi revelado, isso exatamente da mesma forma ela se cumpre. Obviamente não foi revelado acerca do Messias só em Gênesis, mas nos profetas, enfim. Mas exatamente como foi revelado, ocorreu, se cumpriu em gênero, número e grau. Agora, sobre a imparcialidade da Bíblia Sagrada.
A Bíblia Sagrada é um livro que só dá glória a Deus e mostra a fraqueza do homem, conforme Jó capítulo 1, versículo 1, Jó capítulo 3, do versículo 1 ao 4, vai falar sobre a fraqueza, sobre a fragilidade humana. Atos capítulo 13, versículo 22, Salmo capítulo 51, versículo 3 e o versículo 4. Se fosse um livro meramente humano, escrito pelo homem, um homem jamais escreveria um livro que põe em relevo as suas fraquezas e defeitos. Você pode pegar qualquer tipo de livro aí escrito, difícil um homem, né, vai confessar as suas fraquezas, as suas limitações. O ser humano sempre quer estar em alta, né? O ser humano sempre quer se destacar, quer estar em destaque sobre os demais homens ou sobre as demais pessoas. Mas a Bíblia Sagrada é totalmente imparcial. Ela coloca Deus como soberano e o ser humano no seu devido lugar, totalmente limitado, porque sem Deus nada podemos fazer. Então nós finalizamos aqui a aula 1, né, que retrata sobre a Bíblia Sagrada, uma passagem, uma revelação, um ensinamento panorâmico acerca da Bíblia Sagrada, e que nos dá a concluir que a Bíblia Sagrada, ela de fato é a verdade de Deus para as nossas vidas. Mas eu volto a dizer, tão importante quanto o conhecimento, porque José vai dizer prosseguir, né, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus, é nós praticar os ensinamentos bíblicos. Então, a Bíblia Sagrada está relacionada tanto ao conhecimento, mas também relacionado à prática. Então, a aula 1, né, sobre o tema Bíblia Sagrada, está relacionado intrinsecamente a isso, para que nós venhamos a entender, a crer que a Bíblia, esse compêndio, essa biblioteca de 66 livros, é a verdade de Deus para a humanidade. E tudo que nela está escrito ou revelado se cumprirá cabalmente. Um autor, um infiel em francês, chamado Voltaire, ele disse que a Bíblia, em cerca de alguns anos, seria encontrada em museus e nada mais além do que isso, né? Mas o que a história diz? Diz que Voltaire, ele entrou para a história, né? E ele era um escritor. Só que Deus, ele não se deixa escarnecer, porque passarão os céus e a terra, mas a Bíblia não passará. Deus, ele não se deixa escarnecer. Todos aqueles que se levantam contra Deus perecerão. Então, a história vai nos dizer que Deus, após a morte de Voltaire, a Sociedade de Genebra, Bíblica de Genebra, ela utilizou não somente a casa de Voltaire, mas a imprensa de Voltaire foi usada para produzir Bíblias aos milhares. Deus, ele não se deixa escarnecer. Creia na Bíblia Sagrada. Então essa foi a aula 1 e em breve estaremos liberando a aula 2, né? Então a aula 1, Bíblia Sagrada. As maiores dúvidas, os irmãos podem estar entrando em contato e nós teremos o prazer de tirar as vossas dúvidas. Deus abençoe.